Podcast Você Crê? Oferecimento Shopping da Bíblia, Livraria Evangélica, Telemídia, Publicidade e Eventos, Elias Veículos, Asa Morena, Arte Transfer Personalizados, Sou Bela Estética e Cabelo, Imo Boutique Infanto Juvenil, Esmalteria Amor Sophie, Ministério Pentecostal Nova Esperança, De Alumínio, Ótica Vieira, Deusa Confecções, Norte Pão. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Você Crê? Eu me chamo Antônia Alves, apresentadora desse programa. Pela misericórdia do Senhor, estamos aqui mais um dia, mais uma sexta-feira, apresentando esse episódio, conhecendo pessoas e tendo a oportunidade de conhecer também histórias e testemunhos tremendos, onde vidas estão sendo impactadas e transformadas pelo poder de Deus. Então já peço que você compartilhe. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, clica aí no gostei também para ajudar a gente, tá bom? Eu quero deixar uma passagem hoje aqui em Salmos 86. Esse salmo marcou muito a nossa trajetória. E ele diz assim, a epígrafe diz assim: súplicas e louvores, diz assim: inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda a minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo, que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Então ele fala aqui no versículo 4, diz assim: alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Então, o Senhor está à disposição hoje de você, para que você venha falar com Ele, conversar com Ele, porque Ele se inclina para ouvir você. Ele se inclina para poder ouvir o que você tem a dizer a Ele. Ele conhece o que está no profundo e no oculto, mas Ele deseja que você fale com a sua boca, o que você está precisando, o que tem passado, qual situação você tem enfrentado, fala para Ele, conversa com Ele, porque Ele está pronto. Aqui o salmista fala que é para o Senhor ter misericórdia dele. E assim nós queremos também que você peça ao Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te ajude nessa dificuldade, nesse problema que você tem passado, porque hoje em dia são tantas situações que querem nos afastar de Deus mais do que aproximar de Deus. Então o Senhor está aqui hoje falando para você: se inclina para Ele, se inclina para mim, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir você conversar comigo. Então, eu deixo essa passagem, essa meditação para você hoje em Salmo 86, tá bom? Olha, estamos felizes e gratos a Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Estamos hoje vestida de Deusa Confecções, como sempre, nossa patrocinadora, que tem nos abençoado todos os episódios com os nossos modelitos, tá? Vai aparecer na tela aí o endereço, o telefone, você pode acompanhar aí nas redes sociais também, Deusa Confecções, tá? E eu quero agradecer também todos os nossos patrocinadores, a Shopping da Bíblia, que nos patrocina sempre os quadros aqui atrás. Cada quadro, um mais lindo que o outro. Então, tem aí os endereços, vai aparecer na tela o telefone. Então, todos os nossos demais patrocinadores, que Deus abençoe vocês poderosamente e prospere a sua vida, tá bom? E os seus negócios, em nome de Jesus. Nós já estamos aqui com o nosso convidado, o pastor Fábio Oliveira, diretamente de Campo Grande. Olha, estamos ficando tão chique, gente. Glória a Deus. Nós já entrevistamos a pastora Francisca de São Paulo, do Acre, agora o pastor Fábio Oliveira, Ele morava aqui em Porto Velho, foi morar para lá, para Campo Grande, e a gente fez esse convite especial para ele, e ele fez aí um ajuste, para poder estar aqui conosco, Seja muito bem-vindo, pastor Fábio. A paz do Senhor Jesus a todos que estão participando deste podcast tão abençoado. Quero louvar a Deus pela vida da Antônia. Amém. E do seu esposo e de toda a equipe que prepara esse momento tão especial, que é esse veículo de transmissão de fé, que é o podcast. Como ela disse, eu sou filho de Porto Velho,
sou filho dessa terra, mas aprove ao Senhor, em cumprimento de suas promessas e profecias, me levar para outro estado, para outro lugar, mas hoje nós estamos aqui, né, participando desse momento tão especial de comunhão e que vamos falar do amor de Deus, das promessas de Deus e da palavra de Deus. Amém, glória a Deus. E como é bom, né, a gente conhecer as maravilhas que o Senhor tem feito, né, através da nossa vida, né, Fábio? Mas nem sempre foi assim, né, Fábio? Não, nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. E como foi esse começo com Deus? Como foi esse encontro com Ele? De que forma aconteceu, né? Compartilha com a gente. Com 14 anos de idade, eu já tinha um sonho no meu coração que era jogar futebol, né? E eu fui morar no Rio de Janeiro, joguei em algumas categorias de base no Rio de Janeiro, São Paulo, no Paraná, na base do Cruzeiro, passei por muitos lugares, mas no interior do estado de Rondônia, Ariquemes, eu estava participando de uma festa secular e eu senti um vazio gigantesco na minha alma, um vazio que eu nunca esqueci. E eu lembro que eu entrei dentro de um táxi, pedi para ele me trazer para Porto Velho e dobrei o meu joelho dentro do meu quarto e disse: Deus, se o Senhor existe, o Senhor vai mudar a minha vida, a minha história. Glória a Deus. E parece que no outro dia eu já era crente, já era cristão há muitos anos. Nossa. E aí eu lembro que eu fui, o primeiro culto que eu fui na Igreja Assembleia de Deus, que foi a igreja que eu nasci na fé, lá no setor 22, Congregação Tancredo Neves 2, Sim. eu fui participar de uma tarde da bênção, e aí o irmão que dirigia a tarde da bênção estava lá preparando o banco, tudo na igreja, e ele chegou para mim e disse assim: cadê tua gravata? Aí eu disse: mas como assim gravata? Eu nem sou aqui dessa igreja ainda. Ele disse: Deus falou para mim que você vai ser o pregador hoje. Aí eu falei: mas eu não sei nem falar direito, né? Nunca preguei, não sei nem como é que eu faço isso. Aí quando chegou na hora parece que Deus preparou aquela tarde da bênção para mim. Porque quando eu peguei o microfone e falei como eu aceitei ao Senhor Jesus, Deus começou a tomar pessoas em profecias e ali profetizaram muitas coisas na minha vida. Aí foi quando eu fui recebido na igreja e comecei a trilhar a minha vida ministerial e com o Senhor. E assim, quando você aceitou Jesus lá no seu quarto, confessou a Jesus, né? Automaticamente você já deixou de fazer as coisas, assim, vamos dizer, os vícios que as pessoas têm que não conhecem Jesus, que tem uns vícios, foi automático? Ou como que foi? Foi um processo? De que forma se deu? Olha, eu tive alguns processos que foram bem mínimos, mas a minha mudança foi bem radical. Não sei se é porque a minha família, por parte de pai, é nordestino, né? Então o nordestino ele é muito decidido no que ele vai fazer. É verdade. Mas a mudança foi muito radical assim, na minha vida, que com 6 meses eu já estava viajando para pregar a palavra do Senhor. Nossa. Né? Foi assim uma separação repentina que Deus fez na minha vida. E sua família já era evangélica ou só foi você que aceitou nesse momento? Não, minha família sempre foi evangélica através da minha mãe, né? Uma guerreira, que é uma das colunas que eu tenho na minha vida, assim, que Amém. Eu não estou preparado ainda para perder ou sair de perto dela há muito tempo, que é a minha mãe. Através dela, toda a nossa família foi alcançada, né? Glória Foi a ela, Deus. foi meu irmão mais velho, com 16 anos já foi para a igreja, eu fui o último mesmo. Eita glória. Mas graças a Deus, o Senhor, pela sua infinita misericórdia, me alcançou. Mudou a minha vida, a minha história. E hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês. Realmente o Senhor transforma, né? Porque quem não sabe, a gente estudou junto. A gente estudou junto lá no Maria Carmozina, bem pequenininhos, né? E o Fábio já tinha uma certa, vamos dizer, um temperamento bem difícil, bem bagunceiro, sabe? Mas o Senhor, Ele transforma, né? Ele transforma e muda o caráter, né? Muda a história, né? E hoje você está aqui compartilhando, né? Do que Deus tem feito na sua vida, isso é maravilhoso. Eu, como cresci no Evangelho, né? Desde que eu entendo por gente, sou cristã, né, serva do Senhor, então já não tinha um comportamento assim, né, meio bagunceiro, né, sempre tentei ser
mais comportada possível e dar o testemunho de serva do Senhor. Mas nem sempre, né, nem todo mundo é dessa forma, né? Nem todo mundo se comporta dessa forma, né? E olha aí como que eu posso dizer, o que Deus prepara, né? Hoje nós estamos aqui transformados, você transformado, contando seu testemunho, isso é maravilhoso, porque quem conheceu o Fábio, né, daquela época, né, quem estiver assistindo e estudou com a gente no Carmozina, ó, eu já vou falando. Eu já vou falando pra vocês, se eu encontrar com alguém de vocês daquela época da escola, gente, eu não falar, é porque eu sou meio esquecida, tá? Eu sou meio esquecida, e aí eu posso olhar, lembrar do teu rosto, mas eu não vou lembrar de onde eu estudei, né? E tu que falou, não foi, Fábio? Você que falou pra mim, né, que a gente tinha estudado no Carmozina, eu nem lembrava, eu achei que era no Risoleta, porque foi do Carmozina para o Risoleta, né? Foi aquela trajetória. Você estudou também no Risoleta? Também estudei no Risoleta Neves. Ah, sim. Então, aí na minha cabeça era no Risoleta. Mas assim, Deus é lindo, né? Mas vamos continuar o bate-papo. Vamos nos aprofundar no que Deus tem feito na sua vida, Amém. Fábio. E de lá para cá, essa trajetória, né, na presença do Senhor, como que foi, assim, no ministério seu mesmo, né, porque tem vamos dizer, os passos hierárquicos, ai, não estou conseguindo falar. Hierárquico. Isso mesmo, que a gente precisa galgar, né, principalmente os homens, né, e como foi essa trajetória para chegar hoje, né, pastor Fábio Oliveira, como que foi esse processo? Eu, particularmente, Antônio, eu nunca tive esse desejo de galgar uma posição ministerial. O meu prazer sempre foi estar servindo ao Senhor em ter utilidade, né? Sim. Essa questão da consagração ministerial, ela aconteceu naturalmente na minha vida. Mas o meu desejo era estar ali servindo. O que eu queria era pregar o evangelho. E o começo não foi fácil, porque ninguém começa desenvolvendo bem uma mensagem, ninguém começa falando bem, né? Você não aprende a fazer um esboço do dia para a noite. Então é um processo. Eu sempre digo que a prédica, ela é treinada, né? E eu lembro que as minhas primeiras experiências pregando foi muito frustrante. Teve um culto ao ar livre com toda a mocidade do setor 22 e me colocaram para pregar e foi bem difícil naquele dia, né? Eu errei muito, falei muita coisa errada, foi os 10 minutos mais longos da minha vida. Ei, mas eu pergunto pra ti, quem nunca? Todo início é muito complicado. É verdade. Todo início é difícil. E aí, tipo assim, as minhas oportunidades cessaram. E aí Deus usou um irmão, chamado irmão Ivo, né? Que eu sempre, quando eu vejo ele, eu agradeço ele, eu levo ele na minha trajetória. Ele viu que eu estava muito triste, abatido, aí ele falou assim, eu vou te levar para um lugar que ninguém vai te impedir de pregar. E eu disse assim, aonde? Ele disse, vai lá em casa amanhã, 2h da tarde. Eu cheguei na casa dele, pegamos uma caixa amplificada, colocamos dentro do carro e nós fazíamos 5 cultos ao ar livre todo dia. Ali não tem concorrência mesmo, não. Não tem. Culto ao ar livre não tem concorrência. E ele me colocava para pregar em todos. Nossa. E eu fui desenvolvendo o meu ministério. Glória a Deus. Aí teve um dia que a gente estava numa rua que estava extremamente vazia. E ele pegou o microfone e disse assim, vamos ouvir o pastor Fábio Oliveira. Eu não era nem pastor na época. Vamos ouvir aqui o pastor Fábio Oliveira, que é o pastor que Deus vai levar para pregar no Brasil inteiro. Glória a Deus. E aí eu peguei aquilo como uma profecia, fechei os meus olhos. Aleluia. E eu disse assim, Senhor, eu vou imaginar agora como se eu estivesse pregando para uma multidão. Né? E isso aí, pela infinita misericórdia de Deus, tem acontecido. Eu tenho ido em muitos lugares. Eu estive pregando num evento no estado do Paraná para 28 municípios. Glória a Deus. Né? Eu tive na igreja do pastor Silas Malafaia, no Rio de Janeiro, que é uma igreja super estruturada, né? Mais de 5.000 pessoas sentadas, são os cultos deles. E aí, às vezes, quando eu subo assim, em cima do altar para ministrar, eu falo só Deus mesmo, né? Para pegar o homem do monturo, como diz o salmista, para colocar para se assentar com os príncipes. Deus, ele é tremendo, né? Como que ele faz, ele transforma, ele muda. Eu também fico admirada comigo mesmo. Eu aqui, nessa posição onde o Senhor quis
me colocar, né? Não foi eu que decidi, não foi eu que quis, né? Ele escolheu e nós estamos aqui como servos dele, dele, para fazer o ID do Senhor, né? Que é compartilhar os testemunhos, né? Do que Deus tem feito, né? E nessa trajetória sua ministerial, né? Deus permitiu que você escrevesse um livro, né? Escrevi um livro com o tema Escatologia Descomplicada. Pois é, olha, eu já tô até aqui, ó, com o meu de presente. Esse aí, gente. Escatologia Descomplicada, né? Então, assim, aqui é maravilhoso. Vai ficar na tela aí o telefone do Fábio, do pastor Fábio, se vocês quiserem entrar em contato, tá? Para poder, encomendar o seu livro também, tá? Se você quiser saber sobre, né, o futuro. Isso. O futuro de uma maneira descomplicada, adquira o livro do pastor Fábio. Porque esse tema aí ele é o de mais difícil compreensão, né? Por exemplo, sim, muita gente Jesus pregou para os espíritos em prisão. Quem é a mulher vestida de sol? Uma vez uma irmã fez uma pergunta assim para mim, pastor, eu perdi minha filha com 5 anos de idade. Lá no céu vou me lembrar dela. Ela vai ser criança ou adulto lá no céu? Né? Muitas coisas sobre o céu que as pessoas não sabem. Por exemplo, nós não vamos passar a eternidade no céu. E eu acho que a maior dificuldade da igreja hoje é a falta de interesse em conhecer as Escrituras. É verdade. Se aprofundar, né? Você pode conversar com pessoas de qualquer outro segmento religioso, eles vão conhecer de cor sobre a sua religião. E nós que servimos a um Deus vivo e verdadeiro, muitas vezes deixamos a desejar. Eu perguntei numa igreja assim, irmãos, quem pode me falar aqui o nome dos 12 apóstolos? Você vai ganhar um livro de presente. Ninguém conseguiu, né? Então isso é um motivo de tristeza, pela falta de interesse, né? O profeta disse que por falta de conhecimento o povo perece, desse jeito, né? Então, perecer é apodrecer, porque o alimento da nossa alma é a palavra de Deus. É porque aconteceu muito esses movimentos espirituais, vamos dizer que nem todos são, Deus está presente, e eu acredito que por isso as pessoas acreditam mais, vamos dizer, numa profecia, num movimento espiritual, do que passar horas na sua casa lendo a Bíblia e explanando a palavra de Deus. É que, na verdade, o que liberta é a palavra, né? Sim. Jesus venceu a tentação de Satanás no deserto com a palavra. Sendo Deus, ele poderia usar o poder dele, a autoridade dele, e vencer o inimigo. Sim. Né? Mas ele venceu através da palavra. E o interessante ali é que o inimigo também usa a palavra. É verdade. Né? Ele coloca a divindade de Jesus ali em prova, né? Ele começa a querer lançar dúvidas na cabeça de Jesus, dizendo, se tu és filho de Deus, porque Jesus foi batizado no Jordão, e o Espírito desceu em forma corpórea de pomba, e a voz de Deus verbalizou, esse é o meu filho amado. Depois ele vai para o deserto, e o diabo começa a lançar dúvidas, se tu és filho de Deus, pega essa pedra e transforma em pão. Sim. Só que o pão é perecível. Hoje você compra um pão, ele dura quantos dias? 2, 3 dias? Depois ele não serve mais para nada, né? E uma pedra, para ela se desfazer? Nossa. Demora, né? Demora. Então Satanás está ali dizendo, troca a pedra, que tem mais durabilidade, que simboliza ali o que é eterno, pelo que é perecível. É verdade. E se ele tivesse transformado as pedras em pães, ele tinha trocado o eterno pelo perecível. Mas ele usou a palavra e venceu o inimigo. É desse jeito. E olha, os assuntos que tem aqui no livro, eu vou falar já para vocês, ó. Interpretação das Escrituras, sinais da vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, forte, hein? As 70 semanas de Daniel 9, a grande tribulação, a estátua de Nabucodonosor, os 4 animais simbólicos de Daniel, a guerra do Armagedon, o reinado de Cristo no milênio, o trono branco, o juízo final, o estado eterno futuro e a nova Jerusalém. Olha, gente,
Adquiram o livro, hein? Já gostei, né? Realmente esse assunto, Pastor Fábio, é pouco explanado nas igrejas sobre a escatologia. Acontece muito nos cursos teológicos de ser mais aprofundado, mas na igreja mesmo, nas ministrações, né, é mais bênção, você vai receber isso, você vai receber aquilo, mas o estudo da palavra aprofundada é bem complicado. Essa é a maior dificuldade da igreja, né? Porque uma vez eu fui pregar numa igreja e eu falei algo que eu acho que até você vai se espantar agora com o que eu vou falar. Pode falar. Porém, eu aprendi uma coisa com um pastor que me discipulou, né, que me ensinou muitas coisas, que hoje já está com o Senhor, que é o pastor Joel Holden. Ah, sim. Então nosso todo pastorzão. mundo conhece o jargão do pastor Joel. Se está na Bíblia, tá valendo, não é verdade? Tá valendo 100%. Então a gente fala onde a Bíblia fala e a gente se cala onde a Bíblia se cala. Então eu vejo uma deficiência em muitas, não em todas, mas em muitas igrejas evangélicas brasileiras. Por exemplo, igrejas fazem muito campanha para pessoas. Só que o culto não é para pessoas. O culto é para Deus. Jesus disse assim, antes de você pedir, o Pai já conhece o desejo do teu coração. Então, quando eu vou para a igreja com o objetivo de adorar, automaticamente a palavra de Deus, que é fiel, vai se cumprir na minha vida. Sim. Aí eu cheguei numa igreja e disse assim, irmãos, eu sei que hoje é uma campanha de bênção, e eu agradeço por estar participando aqui, servindo vocês na administração, mas se eu disser para vocês que Deus não prepara a bênção para ninguém, quem acredita em mim? Ninguém levantou a mão. Eu disse, agora vamos usar uma lógica da vida e depois nós vamos usar a palavra. Aí eu dei a lógica da vida. Eu tenho um casal de filhos, a Rebeca de 13 anos e o Jeremias de 8. Tudo que é do pai é do filho. Então eles são meus herdeiros. Mas se o meu filho ou a minha filha pedir a chave do meu carro para dirigir, eu como um pai responsável vou dar? Não. Por 2 motivos. Ela não tem idade e não tem habilitação. Sim. Agora vem uma pergunta. Nós não somos filhos de Deus? Deus não é dono do ouro e da prata? E aonde ele falou isso? Em Ageu. Minha é a prata, meu é o ouro. Se nós somos filho e herdeiro, por que não estamos desfrutando disso? Agora vamos para a Bíblia. Gálatas capítulo 4, versículo 1, Paulo vai falar de nós. Enquanto os herdeiros for menino, eles não vão ser diferentes do servo, de um escravo. Ainda que sejam senhor de tudo. Glória a Deus. Mas estarão sob o comando de tutores até o tempo determinado pelo Pai. Aí Deuteronômio 28, Deus fala assim, ó. Se você obedecer os meus mandamentos, eu vou ordenar que a bênção te siga todos os dias. Olha o que é interessante. Deus está dizendo que o obediente não vai atrás de bênção. Ele ordena a bênção seguir o obediente. Então, se alguém vai atrás de alguma coisa na igreja, principalmente de bênção, significa que ela tem que arrumar alguma área da vida dela. Porque a Bíblia diz que o obediente é alcançado pela bênção, é seguido pela bênção. Ou seja, Deus não prepara uma bênção para você, Ele prepara você para receber o que é seu. É verdade. Quando a gente entender que a nossa posição é de filho, a gente vai desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Quando nós entendemos que a nossa posição é de filho, não de escravo e não de servo. Aí o nosso conceito sobre evangelho, ele muda. Porque ao invés de a gente pedir, a gente vai desfrutar do que já é nosso. E o que está na Bíblia é que as bênçãos nos alcançarão. A gente não precisa ir atrás delas. Elas vão nos alcançar. Pois é, e ele é bem claro. Que a gente entrega e obedece. E obedece. Né? A Bíblia fala que a gente precisa obedecer. Obedecer. E o que muitos têm feito, não, preferem fazer movimentos do que obedecer a palavra. Aí são reprovados. Deus, ele só vai cumprir as promessas se você cumprir os princípios. É, desse jeito. Se você quebra os princípios, ele não pode cumprir a promessa. Desse jeito. Né? Então você obedece e a palavra se cumpre na nossa vida. Glória a Deus. Vamos para o intervalo rapidinho e já voltamos. Podcast Você Crer? Oferecimento Shopping da Bíblia, Livraria Evangélica, Telemídia, Publicidade e Eventos, Elias Veículos, Asa Morena, Arte Transfer Personalizados, Sou Bela Estética e Cabelo, Imo Boutique Infanto Juvenil,
Esmalteria Amor Sofi, Ministério Pentecostal Nova Esperança, De Alumínio, Ótica Vieira, Deusa Confecções, Norte Pão. Voltamos, glória a Deus. Mais um episódio para a honra e glória do Senhor. O testemunho aqui do pastor Fábio Oliveira, uma bênção, glória a Deus, como Deus transforma, né? Ele ergue o homem, né? Ele tira do lamaçal do pecado e transforma e faz nós assentarmos, né, entre os príncipes. Nosso Deus, ele é lindo, maravilhoso, né? E nós convidamos você para que venha também se render a esse Deus maravilhoso que transforma, que cura, que liberta e que ele alegra o coração. O vazio, o nosso vazio que a gente sente é do tamanho de Deus. Então só Ele pode preencher a tua vida, a tua história, sabe? Só Ele pode preencher. Aqui o pastor Fábio compartilhou com a gente que ele sentiu esse vazio e quando ele percebeu, ele se rendeu ao Senhor, porque Ele que preenche, Ele que te levanta. Onde é que você está agora? Em que situação você está? Pode ser a mais difícil Glória que você estiver passando. O Senhor, Ele te levanta e Ele te ergue, né? Ele faz o extraordinário. É só você querer. Amém? Vamos voltar aqui para o nosso bate-papo abençoado com o pastor Fábio. Eu quero até pedir perdão que uma hora eu falo pastor, uma hora eu falo Fábio. Ei, mas é maravilhoso compartilhar as maravilhas de Deus, muito, né? Vocês viram aí que a Antônia tá mais avivada do que eu, viu, irmão? Uma excelente pregadora. Oh, Jesus, pela misericórdia. Põe a Antônia para pregar aí, que Deus vai usar muito ela aí na terra. A gente já prega pela misericórdia, né? A gente já dá um ensino, graças a Deus, assim, a gente tem feito a obra do Senhor, né? Com excelência, né? Ele nos chama para fazer as coisas com excelência. E eu sempre tive essa percepção de tudo fazer com excelência. Glória então, a Deus. Ele é maravilhoso. Então, tudo é para a honra e glória dele. Se ele nos capacitou, a gente tem que fazer o melhor, né? Não só para a obra de Deus, mas em tudo na nossa vida, né? A gente tem que dedicar e nos dar o melhor, tá bom? Vamos continuar aqui o bate-papo com o pastor Fábio Oliveira. Uma bênção, e eu quero saber como foi esse processo de você ir para o presídio, né? Você passou muito tempo lá pregando a palavra, né? Oh, gente, calma que eu vou terminar. Pregando a palavra, ganhando vidas para o reino, porque não é todo mundo que tem esse chamado de ir para esses lugares, né? Que vamos dizer, excluídos pela sociedade. Ninguém nem dá importância para essas vidas, porque são vidas, são almas. É verdade. Né? Não é todo mundo que tem essa disposição de ir lá e de falar e de conviver com aquelas pessoas que são especiais para o Senhor também. Primeiro que Hebreus 13:3 diz, lembra-te dos presos como se estivesse preso com eles. Meu Deus, é um forte. Mandamento. Segundo, trazendo assim para um português bem rústico, Jesus puxou cadeia, porque ele foi preso antes de ir para a cruz. É verdade. Então, por isso que esse mandamento está nas Escrituras. Lembra-te dos presos. E eu lembro que o Senhor manifestou isso, esse desejo no meu coração. E com a bênção do nosso saudoso pastor Joel, pastor presidente da Assembleia de Deus na época, ele nos abençoou e nós pregávamos a palavra dentro dos presídios. Foram 13 presídios que nós pregamos. Nossa, que estabelecemos bênção. Dentro dos presídios igrejas. Glória né? a Deus. Fizemos discipulados. Muitas pessoas foram transformadas através do Evangelho. Fizemos o primeiro congresso na América do Sul, dentro do cárcere. As portas do presídio ficaram abertas e as pessoas vieram de fora para cultuar dentro, né, conosco. E houve-se uma transformação. Chegamos a fazer dentro dos presídios centro de recuperação, né, horta, tudo para poder ajudar, né, as pessoas a se ressocializar, né, a voltar para sua família e agora com uma nova criatura em Cristo Jesus. Glória a Deus. E nós contabilizamos assim mais ou menos, acredito que foi mais de 5.000 pessoas que foram alcançadas. Nossa, é muita gente. Muita gente. Muita gente. Hoje quem está lá é um rapaz que passou pelo sistema prisional, que é o evangelista Jean, né?
Eu chamo evangelista porque ele é um evangelista É o verdadeiro, nato, né? Sim. né? Quem é Ele que faz assim um trabalho sensacional, Glória a Deus. dando continuidade, sendo ele preso e alcançado pelo evangelho e depois provou a sua transformação para a sociedade. Hoje ele está lá pregando a palavra do Senhor. É verdade. Olha, eu vejo assim, Fábio, que o nosso Deus, ele tem as multiformas de operar. Ele levanta pessoas para cada tipo de situação, vamos dizer. Deus te levantou para esse público, vamos dizer, né? Que é um público esquecido, ou que muitos desprezam, mas que são almas, são almas preciosas. Então, se você tem alguém nessa situação, né? Saiba que Deus, ele é a esperança. Deus vai visitar essa pessoa lá dentro do cárcere, onde ninguém, às vezes nem os familiares vão visitar, né? São desprezados até pelos familiares, mas por Deus não são desprezados. Eu sempre dizia para eles, olha, para você sair dessa prisão aqui, você precisa sair de uma espiritual. Meu Deus, é forte. Então você sai da prisão espiritual, aí Deus te tira dessa prisão física. Né? E vi muitos milagres, tive muitas experiências. Foram ali quantos dentro. anos ali? 6 anos. 6 anos. 6 anos, de segunda a segunda. Nossa. Todo dia dentro de um presídio. Até muitas pessoas pensaram que eu era ex-presidiário, né? Por eu estar tão dentro assim do presídio. É porque a maioria que entra lá para fazer esse tipo de trabalho é uma pessoa que já passou pelo sistema, né? Então, você que não passou, então, vamos dizer, é meio raro, né? É meio raro. É verdade. Mas Deus, ele levanta quem ele quer, né? Na hora que ele quer. Nós batizávamos as pessoas, fazíamos o batismo dentro de uma caixa d'água. Olha. Né? Mas era um momento assim que você via assim, homens considerados de alta periculosidade chorar, se quebrantar. Uma das coisas que me marcou muito no presídio foi um dia que nós estávamos participando de uma ceia e foi aquele momento de reflexão, de silêncio, e eu vi um senhor de idade, que ele estava preso, participando da ceia. Quando ele pegou o pão, que ele pegou o cálice, ele foi batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus. Ele chorava, falava em línguas estranhas, e aquilo ali foi um momento muito marcante para a minha vida. Ver aquele homem sendo transformado, cheio do Espírito Santo, dentro daquele lugar. Amém. É forte. Porque isso é tão raro. O batismo genuíno com o Espírito Santo. É verdade. É algo que a gente não vê quase. E você falando disso me alegra meu coração. Porque o momento mais importante, eu acho que do cristão, é participar da Santa Ceia. Né? É a festa, é a nossa festa, é se alegrar, né? De relembrar a morte e a ressurreição do Senhor. Né? Esse ritual, esse memorial. Né? Então, essa experiência me emocionou, porque para mim esse momento da Santa Ceia do Senhor é muito importante. Eu acredito que é a nossa festa, né? É o nosso momento de reconciliação ali, que Deus está dizendo, você venceu mais um mês, eu estou contigo, eu vou continuar contigo, né? Porque o nosso pecado, ele não muda Deus. Não. Quem muda com o pecado somos nós. Verdade. Então, quando nós participamos da ceia, aí Deus dizendo, eu não mudei, eu continuo te amando. Glória a Deus. Continuo acreditando em você. Qual mais experiência assim, te marcou nesse período aí, né, pregando a palavra no presídio? Olha, a gente também socorríamos ali na direção de Deus muitas pessoas que estavam marcadas para morrer, né? Porque o sistema carcerário, os presídios em si é outro mundo. Lá eles têm a lei deles, né? Tem os princípios deles. E muitas pessoas que às vezes estavam ali já marcadas para morrer, chama o pastor lá, né? Chegava lá, não, pastor, esse aqui não vai escapar, não. Não, deixa eu só fazer uma oração. E na oração Deus me ouvia, deixa eu levar ele para a igreja. E nós levávamos a pessoa para a igreja.
Então, muitas pessoas foram resgatadas assim também. Que estavam já marcadas para... Já estava, às vezes, ali na roda já, às vezes É espancada, né? Nossa. Prestes só aquele momento de ceifarem a vida deles. Aí a hora que Jesus chegava, né? Usando a igreja do Senhor, seus filhos, e a gente resgatava aquelas pessoas para Jesus. Glória a Deus, é forte, É. é tremendo, né? Muito forte mesmo. A gente fica impactado de ver, né, o que Deus faz, o que Deus realiza, né? Hoje as pessoas, Pastor Fábio, estão muito, como que eu posso dizer, sem esperança. Às vezes, você falando assim, tem pessoas que podem não acreditar assistindo o nosso programa. Não acreditar que é verdade. Como assim uma pessoa que tinha mentalidade de matar, tinha mentalidade de esquartejar, de fazer o mal, hoje diz que é crente, que é bonzinho, que é, né, é quase impossível. Nós temos um exemplo claro, que é o pastor Marcos Antônio, né? Que hoje mora lá em Campo Grande. E também o pastor Bruno, né? É verdade, um abraço para vocês, pastor Marcos e pastor Bruno, também um abraço para vocês. Que são dois exemplos, né, da transformação do Senhor, verdade. Né? Do que Deus pode fazer na vida do homem. O meu pastor também, o pastor presidente do nosso ministério, Ministério Pentecostal Nova Esperança, ele também é dessa vida aí, né, como fala, né, dessa bagaceira aí. Né, e aí o Senhor foi lá, ó, resgatou, puxou. E hoje ele é teu pastor, né? Um pastor de um rebanho, né? Sim. Então isso prova. Infelizmente, para a sociedade, as pessoas elas têm um problema muito grave. Elas só enxergam o erro dos outros. Né? Se nós nos olhássemos de todos nós, né? no espelho da realidade, nós nunca ia falar de um erro de alguém. É verdade. Né? Porque se Deus for discutir na nossa vida, nenhum de nós somos merecedores. Porque nós não somos cristãos ou temos vida pelo que a gente faz, é pelo que Jesus fez por nós. Ele que entrou, ele que mudou. É por causa dele. Sim. Por isso que não tem é um hino, né? Nosso, Foi por causa dele. Então é por causa dele. Glória a Deus, que forte. Vamos falar agora sobre o casório, o casamento, sobre a esposa, a Carol. Como foi, né, que vocês constituíram, né, família, como foi que vocês se conheceram, né? Quantos anos você tinha quando casou com ela? Quando eu conheci ela, vou mandar um abraço pra você, meu amor, quando você assistir, tá bom? Um abraço, Carol, te amo demais. Também pra você. A Carol, ela foi um maior presente de Deus na minha vida. Glória a Deus. Quando eu conheci ela, eu ainda não estava na igreja. Né? Sim. Eu não estava na igreja. E ela já frequentava a igreja. E ela disse assim pra mim, eu só vou namorar contigo se tu vier pra igreja. E aí eu fui para a igreja, né, que ela frequentava na época, que era Deus é Verdade. Aí o pastor dela perguntou, por que você está vindo para a igreja por quê? Eu disse, porque eu gosto da sua ovelha. Ainda bem que tu foi sincero. Eu fui sincero, né? E nós passamos por um processo muito difícil, como eu te dei uma prévia ali, né? Já casamos e eu comecei a ingressar no ministério e acredito que por falta de uma instrução pastoral, porque se eu tivesse um pastor para dizer não para mim, um mestre, um mentor, para me frear, para me ensinar a fazer as escolhas corretas, talvez eu não teria errado muitas coisas, né? Mas o que mais me diziam era vai. E aí eu mergulhei de cabeça de uma maneira tão intensa no ministério, na prédica, que eu fui deixando o meu maior patrimônio de lado, né? Que é a minha família, que é o meu casamento, ao ponto de a minha esposa dizer assim, eu não quero mais ser tua esposa, porque eu te perdi pro teu ministério. Meu Deus, que forte. Né? Eu recebia 120 convites no mês, eu não parava em casa, né? E, às vezes eu me deparava dentro do quarto de hotel chorando, sentindo saudade da minha família, sentindo saudade de congregar. Na verdade, você não tinha aquele equilíbrio, né? Não tinha. O domínio próprio, que é um fruto do Espírito, uma das características, né? E eu vejo que muitos se entregam tanto que esquecem que precisam desse equilíbrio. É que eu sempre digo que a maior arma de Satanás na nossa geração é a distração. Sim. A distração, ela te tira do centro da vontade de Deus e tu não percebe. Como foi que ele me distraiu? Como é que ele distrai um pregador? Abrindo a agenda para ele pregar. Desse jeito. Porque
O pregador que ele prega todo dia, ele não tem mais tempo para Deus. Porque só quem prega sabe que depois de uma mensagem você está exausto. A sua mente está exausta. Porque você não usou só o seu intelecto. Espiritualmente você também estava guerreando. Claro. Então você está super exausto. Então uma pessoa que ela prega todo dia, ela não tem tempo para orar. Então eu tinha um cargo horário de 5 horas de oração diária. Para quem orava 5 horas, quando eu orava 15 minutos, era um milagre. Meu Deus. Então a minha vida devocional despencou. Então comecei a tomar decisões direcionadas pela carne, não pelo Espírito. Porque a minha vida devocional tinha caído. E aí nós passamos esse processo e muitas pessoas me davam conselho assim: arruma uma esposa que vai te apoiar no teu ministério. Esse era o conselho que muita gente me dava. Meu Deus. Arruma uma esposa que vai te apoiar no teu ministério. Eu dizia, mas eu quero ser marido de uma mulher só. E chorei aos pés do Senhor, lutei para que o Senhor restaurasse o meu casamento. Então, Deus restaurou o meu casamento, né? E hoje eu tenho outra visão acerca de ministério, porque hoje ela participa do meu ministério. Glória a Deus. Né? Hoje, quando eu vou sair para alguma agenda, eu saio com a bênção do meu pastor, com uma carta da igreja, mas também em consenso com a minha esposa. Glória a Deus. Então a gente trabalha assim. Eu estou aqui hoje no estado de Rondônia, aqui na capital Porto Velho, mas nós estamos em um propósito de jejum e ela está me ajudando lá de Campo Grande nesse propósito. Glória a Deus. Então ela participa do meu ministério. Eu sempre digo para ela, amor, eu prego, não é porque você não prega que a gente não tem o mesmo ministério. Sim, é uma Nós só somos carne. a sua carne, né? Então a sua função é uma, a minha outra, mas o ministério é o mesmo. Então passei por esse processo e eu busco sempre falar para jovens da nossa geração que estão começando, né? Porque a nossa geração ela começou numa era assim de internet em que as pessoas se preocupam muito em aparecer. É verdade. Né? As pessoas não têm um controle sobre o seu ego. E se a gente não souber administrar o nosso ego, a gente cai nas armadilhas dos bastidores do mundo gospel. E é ruína, né? Muito. É Como eu ruína. disse, muitos hoje vivem no conflito de identidade, né? Não sabe se são servos, se são artistas. É verdade. Hoje tem mais contratado do que chamado. É verdade. As pessoas já não têm mais aquele propósito de servir. Ela quer ser vista. Meu Ela Deus, não quer que forte. servir. Né? Desse jeito. Ela quer crescer. Hoje a maioria dos que cantam quer ser um cantor famoso, quer ser um pregador famoso. Uma vez perguntaram para mim, pastor, o que é sucesso ministerial? Eu disse, sucesso ministerial é você estar no centro da vontade de Deus. Isso mesmo. Com a agenda cheia ou com a agenda vazia. Desse jeito. E hoje ela é uma instrumentalidade importantíssima no meu ministério. Glória a Deus. E a minha esposa e a minha mãe. Amém. São as duas mulheres. Olha como as mulheres são importantes. São né, demais. no ministério de um pastor, de um pregador. Né? A minha mãe, ela tem assim, uns conselhos que são pérolas do céu. Né? E a minha esposa é aquela incentivadora. Né? Claro. Amor, vai estudar. Né? Prepara aí um sermão novo, vai buscar Deus, vamos orar, ora comigo. E ela tá ali me incentivando. Então, minha mãe e a minha esposa são muito importantes. Glória a Deus. Eu achei muito bonito da sua parte, pastor Fábio, reconhecer, né, essa questão, né, que a sua ruína, né, vamos dizer, no seu casamento foi por conta do exagero no ministério. Então, realmente nós precisamos ter esse equilíbrio, né? Quem trabalha, quem vive da obra ou quem deseja ser um pregador, né, uma pessoa chamada por Deus, ela precisa ter esse equilíbrio. Tem que ter. Né? E às vezes o Senhor permitiu que acontecesse isso, pastor Fábio, para realmente essa sua visão, né, mudar, porque tipo assim, olha, eu quero que você vá nesse caminho, mas vai com calma, né? Vai mais devagar, né? Cuida da tua família, que é teu maior patrimônio. Eu sempre digo que quando a gente é liberto, a gente não tem vergonha de expor os nossos erros. Amém. Porque nós somos libertos.
Isso é muito Então, bonito e humilde, né? eu disse A para humildade. Deus que se Ele me desse outra oportunidade de voltar para o altar, eu ia alertar, né, aqueles Sim, que também têm humildade para ouvir, né? Porque claro. uma vez eu fui conversar com um grupo de jovens que tem um ministério promissor, mas Uhum. tudo que eu ia falar para eles diziam assim: eu já sei, Ah, sim, é o eu mal já dos jovens sei, hoje. eu já sei. Aí eu falei: então eu vou parar por aqui, Com porque certeza. vocês já sabem tudo, né? Eu que tenho que parar para ouvir Eita, é vocês. forte. É desse jeito. Então, a dificuldade da nossa geração é esse. Você vê, por exemplo, tem muita gente que ela se sente ofendida quando eu falo isso, mas coloca lá nas suas redes sociais, agenda aberta. Uma vez eu coloquei assim: pregador, você já disse para Jesus que a tua agenda está aberta? Meu Deus. Porque quando Deus é responsável pelo nosso ministério, se Deus me chamou, Ele é responsável por ele. Se Ele quiser que eu vá para o Japão, Ele revela meu nome e o meu número para um pastor no Japão e eu vou pregar lá, Desse jeito. né? Só que as pessoas muitas vezes estão forçando as coisas a acontecerem na vida delas. Aonde eu ia imaginar que um dia eu ia pregar na igreja do pastor Silas Malafaia? Mas uma pessoa, através das redes sociais, me levou para pregar lá. Mas Entendeu? sua agenda não estava Não aberta estava lá nas aberta. redes Graças a Deus, sociais. nunca coloquei a agenda aberta, entendeu? Porque eu acho que isso é você estar de maneira indireta dizendo: eu não confio na palavra de Deus. Porque se Deus falou, você vai pregar, se Ele quiser que você pregue, Ele vai abrir a porta para você. Sim, Ele não falou para Abraão: eu vou te dar um filho. Mas aí Sara foi lá e dá uma mãozinha para Deus, desse jeito. né? Mas se é Isaac, é Isaac. Ismael nunca vai ser Isaac. Então, eu aprendi que tudo na vida de quem tem ministério é momento. Então, por mais capacitado que a gente se ache, a gente tem que esperar o momento de Deus. Com certeza. Nossa, que forte. A gente vai para o intervalo e já volta. Podcast Você Crer? Oferecimento Shopping da Bíblia, Livraria Evangélica, Telemídia, Publicidade e Eventos, Elias Veículos, Asa Morena, Arte Transfer Personalizados, Sou Bela Estética e Cabelo, Imo Boutique Infanto Juvenil, Esmalteria Amor Sophie, Ministério Pentecostal Nova Esperança, De Alumínio, Ótica Vieira, Deusa Confecções, Norte Pão. Glória a Deus! Estamos de volta! Olha, gente, que bate-papo tremendo, forte, impactante. Meu Deus, tomara que você sinta aí o que nós estamos sentindo aqui. A Amém. presença de Deus, que é forte neste ambiente aqui. Mas antes de a gente voltar ao bate-papo, eu quero agradecer a Sara Rebeca, que fez o meu penteado lindo aqui, a filha do pastor Sávio. Então, um abraço para você, Sara, que Deus abençoe sua vida, tá? Penteado lindo, maravilhoso. Se quiserem encomendar aí, né? Agendar com ela, né? Pode mandar direct aqui no meu telefone ou a mensagem aqui no meu telefone, me chama no WhatsApp que a gente passa o contato dela para vocês, tá bom? Se vocês gostaram também desse penteado e quer fazer em você também, tá? Vamos voltar pro bate-papo, que é muito forte. Glória a Deus! Tô muito impactada aqui com as mensagens, os insights, né, que o pastor Fábio tem deixado aqui para nós. E ele estava falando, né, sobre a questão do ministério, né, quase ele perde o casamento por conta de entrar com cabeça, né, muito forte no ministério, mas esquecer do primeiro ministério, que é a família. Né? Isso é essencial para nós cristãos, né? Guardar a nossa família, ensinar os nossos primeiro, né? Afirmar a base primeiro na nossa casa para depois a gente ir para o campo, para depois a gente ir para fora. Né? Então, tem muitos que vão escutar essa mensagem, esse episódio, esse bate-papo e vão se identificar. E espero que o Senhor transforme o seu coração. Se você está naquela correria e deixando família de lado, deixando tudo para fazer a obra. O Senhor pede o equilíbrio. O Senhor nos pede domínio próprio. Então, Verdade. cuide da tua casa primeiro, para depois cuidar do ministério que o Senhor te chamou, tá bom? Agora, se você desejar ser solteiro,
né, solteira, não ter família, né, e se dedicar somente, aí é outra coisa, né? Mas agora, se você tem uma esposa ou um esposo e você tem filhos, a prioridade é a tua casa, né? E pastor Fábio, como foi assim para você conseguir administrar esse ego, né? Como você disse, era 120 convites para pregar num mês. Então, querendo ou não, você já estava querendo agir mais do que o Espírito Santo. Eu nesse sempre digo processo. que uma das maiores dificuldades que o ser humano tem é de administrar o seu ego, né? Eu lembro que eu orava e dizia, Senhor, não deixa eu ser igual aos outros. Eita, Não deixa eu ser artista. Não deixa eu pensar que é eu. E eu lembro que eu passei um ano inteiro pregando só em congressos. Um ano inteiro, todo final de semana eu pregava num evento. O último domingo do ano, fui pregar numa igreja pequena, que tinha aproximadamente 15 pessoas, e aí meu coração se fechou. Aí o Espírito Santo disse, você já é igual aos outros. Meu Deus. Foi quando eu comecei a chorar dentro do carro e pedi a Deus misericórdia, né? Que Ele me ajudasse a eu voltar para o centro da vontade dEle, para poder dar continuidade ao meu ministério, que Ele me deu, a minha vocação, mas no centro da vontade dEle, que isso para mim é mais importante. Que às vezes as pessoas mergulham de cabeça, aí vai acontecer com elas o que aconteceu com Elias. Quando Elias estava debaixo do pé de zimbro, a Bíblia diz que ele pediu para morrer. Só que ele estava confundindo cansaço com desânimo. Ele estava cansado e pensava que estava desanimado. E pediu para morrer. Entendeu? Foi por isso que, se ele quisesse morrer, ele tinha ficado em Samaria e Jezabel matava ele. Mas ele fugiu. E aí Deus mandou pão e água, porque sabia que ele não queria parar. Ele só estava cansado e precisando de descanso. Nossa, que forte. Que forte. Nós temos que ter cuidado, né? Nós temos que ter cuidado. E eu peço também a mesma coisa, que eu sempre falo para o Senhor, o Senhor permitiu que eu estivesse exposta, que eu estivesse, né, nessa posição, mas não deixa o meu coração se contaminar ou se abrilhantar com as coisas que são dessa terra. Porque eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. Ele tem que aparecer através da minha vida, através da vida do convidado, né? Então, ele deve ser glorificado. A honra e a glória não é para mim. As pessoas às vezes falam, nossa, Antônio, tu tá se saindo bem, você fala tão bem. E eu falo, olha, a honra e a glória é para o Senhor, porque foi Ele que me colocou aqui. Não é mérito meu, porque eu nunca pensei estar aqui, né? Mas o Senhor, quando Ele decide levantar alguém, chamar alguém, é na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Só que as pessoas, às vezes, elas confundem aparência com humildade. Às vezes a pessoa vê você bem vestido, falando bem, tendo uma boa postura. Aí as pessoas que têm um coração doente vão dizer assim, Antônia quer aparecer. Mas não conhece o teu interior, né? Não sabe que isso não tem nada a ver com o teu caráter. Não. Então as pessoas às vezes confundem muito isso, né? Já vi pessoas de chegar assim e dizer assim, pastor, faz tempo que eu queria falar com o senhor, conversar com o senhor, mas por que você não falou, irmão? Não, eu tinha medo, eu tinha receio, né? Parece que o senhor é bem fechado. Eu disse, não, irmãos, a aparência ela engana muito. Eu tenho que ter uma postura, porque eu tenho uma posição. Mas isso não significa que eu sou melhor do que ninguém. É verdade. Né? Cada um tem a sua função diante de Deus. E realmente isso é muito forte, ó. E eu tô lembrando aqui do que as pessoas sempre falaram para mim, né? Falaram assim, Antônia tem cara de metida, né? Tem cara de metida, mas não é porque eu era metida e que eu sou metida, é por conta realmente da aparência. A pessoa olha bem vestida, bem arrumada, como eu sempre nem gostei. te conhece, nem conversou contigo, nem conhece a tua história. Isso mesmo. Aí quando conhece, fala, nossa, Antônia, tu é assim, é? Pois é. A gente gosta de se arrumar, né? A gente precisa conservar uma certa imagem, com certeza, né? Mas o que está aqui dentro, as pessoas que estão próximas, elas vão saber. Né? É porque a unção de Deus, Antônia, ela atrai amigos, mas atrai milhões de inimigos. Desse jeito. Enquanto a Antônia não tem um podcast, enquanto a Antônia não está crescendo na vida, todo mundo te ama. Começa a crescer para você ver, né?
Aí as Nossa, pessoas é com o forte. coração doente vão começar a aparecer. Quando Deus deu o sonho para José, o mesmo Deus que deu o sonho para José não mandou ele contar para ninguém. É mesmo, ele que contou. Mas ele, com um coração inocente, Sim, e eu imagino assim, num café da manhã, com claro. todos seus irmãos, abriu o coração. Sim, E quem deixou o coração se envenenar? Os próprios irmãos, desse jeito. né? Então, muitas vezes, eu sempre digo que a melhor coisa que a gente tem é o silêncio. Projete em silêncio. Que as pessoas É conheçam forte. as coisas que vão acontecer na tua vida quando já estiver na tua mão, quando já acontecer, né? Porque se você falar muitas vezes, elas vão acabar ali com inveja, te impedindo de realizar aquilo. E foi o que eu fiz. Quando Deus me deu esse projeto aqui, eu não falei pra ninguém, não. Já tá reaparecendo. Apareci. Entendeu? Porque se a gente fosse, pedir opinião. Não, se Deus falou, só vai. Que as outras coisas o Senhor vai acrescentando, vai mudando, como você falou. Quando eu preguei, você disse que quando você começou a pregar, foi ruim, foi não sei o quê. Eu também. Se eu for assistir o meu primeiro episódio, eu vou falar, nossa, eu errei nisso, errei naquilo, falei nisso. Até hoje eu erro. Mas sabe o que me falaram? Falaram assim, Antônia, seja você. Seja você. Porque eu tenho mania, às vezes, de trocar uma palavra, né? Falar assim, vocês reparam aí, né? Mas é algo meu. E se a gente... Claro que a gente tenta se aprimorar, melhorar, fazer uns treinamentos aí para melhorar a dicção, né? Mas é tudo, né? A gente precisa ser nós mesmos. É na bênção e na provação, né? Que eu acredito que o silêncio, ele é benéfico na nossa vida. E eu vou te contar uma dificuldade minha. Eu tenho um problema de esquecimento, né? E aí, quem me conhece bem próximo sabe. Às vezes tem pessoas que passam por mim, pode falar assim, nossa, a irmã nem falou comigo. Às vezes eu passo tão despercebida, com foco em outra coisa, pensando em outra coisa, né? E aí às vezes a pessoa vai assim, ih, agora a apresentadora nem fala com as pessoas. Não, né? e vão falar Meu muitas vezes Deus coisas do que tu céu. não falou, porque Claro, é verdade. eu já me encontrei com pastores que queriam me levar na igreja deles e comentaram com outras pessoas, né? Olha, eu vou trazer o pastor Fábio lá de Campo Grande para pregar na festa aqui. Aí olha o que as pessoas disseram, não traz ele não, pastor. É 20 mil reais o cachê dele. Ele exige um monte de coisa. As pessoas falam coisas que a gente nunca falou, né? Nossa, que E forte. aí eu falei, pastor, se eu te ganhasse 20 mil reais por cada agenda, eu tava rico, viu? E isso não é verdade, né? Mas as pessoas falam, então muitas vezes quando a gente está sozinho, a gente quer reclamar para Deus, mas é Deus nos dando o livramento, sabia disso? Claro, com certeza. Elias, quando ele estava no Ribeiro de Querite, quem foi que levou pão e carne para o profeta? Foi o corvo. Por quê? Porque se fosse um crente, quando Elias saísse da prova, ele ia dizer, Elias saiu da prova por minha causa. É por isso que às vezes a gente fala assim, Senhor, ninguém me liga, ninguém me manda uma mensagem, ninguém me procura, as pessoas me esqueceram. Deus. É Deus que está permitindo isso, porque quando o milagre acontecer, a glória vai ser de Deus na sua vida. Aí ninguém vai poder dizer, você está onde está por minha causa. Você vai dizer, eu cheguei aqui porque foi o Senhor que me colocou. Então, o silêncio ele é muito importante. Sim. Então, tenha muito cuidado para quem você conta o seu projeto de vida. O bom é que ninguém saiba. O bom é as pessoas saberem do teu projeto quando ele já estiver concluído. Amém. Fica a dica aí, gente. Fica a dica, né? Só fale do seu projeto, para aquele que pode te dar, aquele que pode resolver, aquele que pode concretizar, né? Porque se a gente às vezes fala para as pessoas, elas não vão acreditar. Nossa, tu sendo isso, você, Fábio, pastor Fábio, né? Nossa, escrevendo um livro, não gostava nem de estudar, né? Podem falar, né? E aí Deus vai e faz e transforma, muda, exalta do jeito que Ele quer.
Por isso que eu falo, né? A Bíblia fala, né, que é melhor ser abatido por Deus e Ele vai dar honra, né? Ele vai dar honra no momento certo. No momento certo, Ele te chama. No momento certo, Ele... né? Às vezes você vê um monte de gente, vamos dizer, um monte de gente pregando, um monte de gente cantando. Senhor, eu aqui não fui chamado até agora. Tô vendo todo mundo aparecer e eu não. Calma, espera. No momento certo vai chegar a sua hora. E faça por onde, né? E faça por onde. Esteja pronto. Que quando eu via os pregadores pregando, e eu sentia esse desejo no coração, mas eu, nos bastidores da minha vida, me preparava. Claro. Orava, jejuava, Bíblia, e aprendia com pessoas mais experientes, né? Porque às vezes a pessoa quer uma oportunidade, mas ela não se prepara. E a oportunidade não chega porque ela não está pronta. É verdade. 1 Samuel 16, Deus disse assim: Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem. E vem. Olha, a primeira coisa que Deus mandou Samuel fazer, encher o vaso. Ele está dizendo, se prepara, se capacita e vem. Não vem vazio, não vem despreparado. E eu lembro também da história de Davi, né? Que ele derrotou o gigante. Mas antes, nos bastidores, lá quando ele era pastor, ele matou um leão e matou um urso. Então, quando ele viu o gigante, ele falou assim, opa, Deus está na frente, eu consegui matar aquele leão. Matei. Então, quem incircunciso, né? Quem é esse? Né? Quem é esse para colocar à prova o meu Deus? Não. Ele foi lá, ó. E derrubou o gigante, né? Gigante. Então a preparação ela é muito importante. A gente tem que estar pronto ali, porque a gente não sabe, né? Quando é que vai chegar a oportunidade. Então, quando chegar, esteja pronto. Amém, glória a Deus. Pastor Fábio, deixa uma mensagem final, né, para todos que estão nos assistindo e aqueles que vão nos assistir futuramente. Eu sempre me apeguei muito a uma parábola da Bíblia, que eu trago ela para a minha vida, que é a parábola do publicano e do fariseu. Os dois foram orar e o fariseu orava assim: Senhor, eu te dou graça porque eu dou dízimo de tudo que eu tenho. Eu te dou graça porque eu não falto um culto. Eu te dou graça porque eu não sou como esse publicano. E aí Jesus disse que o publicano não se sentia digno nem de olhar para o céu, mas de cabeça baixa batia no seu peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Aí Jesus disse: em verdade vos digo que este mesmo saiu justificado. Então, quem nos justifica é Deus. Quem vai te justificar é Deus. Quem vai fazer na tua vida é Deus. Quem vai realizar é Deus. Então, confie em Deus. Coloque seu coração e a sua fé em Deus, porque Ele sim vela pela sua palavra. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Muito obrigado, pastor Fábio. Amém. Olha que papo abençoado, maravilhoso, descontraído. É tão bom, né, compartilhar as maravilhas de Deus. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida, que Deus lhe acompanhe, que Deus lhe guarde sua família e continue nessa humildade, né? Achei muito importante o que você falou, né? Então, que Deus conserve você assim. Às vezes as dores vêm na nossa vida, mas Deus quer nos mostrar sempre algo depois da dor, né? A gente que não sabe, né? Mas que Deus venha abençoar a sua família, o seu ministério, o seu projeto, né? Que esse livro aí venha alcançar milhões e milhões, né? De cópias para a honra e glória do Senhor, e que você venha escrever muitos outros. Amém. Ano que vem sai 2 em nome de Jesus. Eita glória! Olha aí, Deus é maravilhoso. Amém. Olha, você que ficou com a gente até aqui, Deus abençoe você, a sua vida também. Escolha hoje o Senhor Jesus, escolha o Senhor para o centro da tua vida, tá bom? Deus abençoe e nós nos encontramos no próximo episódio, se assim o nosso Senhor permitir. Você crê? Podcast Você Crer? Oferecimento Shopping da Bíblia, Livraria Evangélica, Telemídia, Publicidade e Eventos, Elias Veículos, Asa Morena, Ati-Transfer Personalizados, Sou Bela Estética e Cabelo, Imo Boutique Infanto Juvenil, Esmalteria Amor Sophie, Ministério Pentecostal Nova Esperança, De Alumínio, Ótica Vieira, Deusa Confecções, Norte Pão.